Mudanças. Vamos falar com o Yuri Pita sobre elas. O Alexandre Silveira, senador, estaria se preparando para assumir a liderança do governo no lugar de Carlos Viana. O que dizem os dois lados, Yuri Pita, o que você tem de apuração? E fala também um pouquinho do que está em jogo nas eleições em Minas Gerais, de onde é Alexandre Silveira. Pois é, na verdade, Tainá, essa história tem todo o pano de fundo, é a eleição em Minas Gerais. E por quê? A gente tem lá o governador Romeu Zema do Novo, candidato à reeleição e com uma dificuldade de manter a proximidade que marcou esse mandato com o presidente Jair Bolsonaro. Ele prefere ficar ali numa espécie de meio do caminho, não ficar nem com Bolsonaro e prefere que uma terceira via se viabilize. Enquanto isso não acontece, a gente vê o principal adversário dele, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, tentando essa aproximação e ter o apoio do ex-presidente Lula e do PT em Minas Gerais. O PT é um partido que tem força em Minas, mas perdeu muita força depois do governo de Fernando Pimentel e tem um pré-candidato ao Senado, Reginaldo Lopes, deputado federal hoje. Por que eu dei toda essa volta para chegar no Alexandre Silveira? Porque o atual senador Alexandre Silveira, do PSD, que chegou a ser cogitado para esse cargo de líder do governo no Senado, o governo continua sem líder desde que Fernando Bezerra deixou essa função. Carlos Viana chegou, que é o outro senador de Minas Gerais, está em meio de mandato, chegou a ser cogitado para a função, mas não foi oficializado como líder do governo no Senado. E agora concorre, né, Yuri? Exato. E Alexandre Silveira e o Carlos Viana é um pré-candidato ao governo de Minas. Poderia ser ele o palanque de Bolsonaro no estado de Minas Gerais. E a grande questão é o quanto isso é bom ou ruim para Romeu Zema. No meio desse caminho, o que acontece? Alexandre Silveira é candidato à reeleição ao Senado pelo PSD, quer o apoio do PT para poder ter mais força nessa sua pretensão de se manter no Senado. Lembrando que ele herdou a vaga do ex-senador Antônio Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União. E a grande questão, todo esse imbróglio ganha força hoje ainda, mais força ainda, já vem se arrastando algumas semanas, para não dizer meses, porque hoje Lula está lá em Belo Horizonte. Então, quer dizer, havia uma expectativa do PSD, de Alexandre Calil e de Alexandre Silveira, de que esse apoio ao PT fosse resolvido antes da ida de Lula a Minas Gerais, o que não aconteceu. Não por acaso, nenhum deles, principalmente Calil, não foi no sábado, não participou do evento organizado pelos partidos aliados em torno de Lula aqui em São Paulo. Ele era uma presença esperada, não veio. A gente viu o deputado Marcelo Ramos falando do PSD, do quanto tem uma ala que é lulista, tem uma ala bolsonarista forte. E a grande questão é que agora, vendo esse impasse em Minas, o governo vê uma nova chance de fazer um novo aceno a essa ala mais bolsonarista. E isso se concretizaria nessa nova investida para tentar ter Alexandre Silveira como líder do governo e, com isso, consolidar, galvanizar ali a ala do PSD, tanto no Senado como na Câmara, que é pró-Bolsonaro, a ter mais peso nas decisões no futuro da legenda de Gilberto Kassab.